Alô, estamos aqui a live, estamos na live online. Estamos checando aqui os equipamentos, se está saindo o som direitinho, muito bem, me parece que sim. Gostaria de dar um salve para quem está nos assistindo, por favor, já se manifeste aí no chat, já deixa aí o seu comentário para eu saber que você está vivo, para eu saber que você está aqui presente. E, como eu sempre digo, é gostoso a interação nas lives, né? Então, por gentileza, vai se manifestando aí. Enquanto eu dou só mais alguns segundos para estabelecer o sistema. Salve, Simone. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. Seja bem-vinda a esta live. Estamos aí iniciando às 19h04 na live, com o tema câncer labial. Como é e como se prevenir? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui do tema. Lembrando que esta live será gravada, está sendo gravada e vai ficar disponível no canal Clinicando, certo? Então, se você aí não conhece o canal, entre no YouTube, já está no YouTube, e já aproveita, passa ali no canal Clinicando e se inscreva. E compartilhe o canal para outras pessoas conhecerem também. Este canal que a gente tem como ideia passar informações sobre casos clínicos, informações da área da saúde, de interesse a todo mundo, né? E é isso aí. Então vamos começar aqui a apresentar o tema. O tema ele diz respeito sobre um câncer de lábio, né? Que não é tão raro assim. O câncer de lábio ele é frequente. A casuística dele é bastante, ainda mais em âmbito rural e pasmem, também no urbano, né? Antes de falar da lesão no lábio, do câncer do lábio, vou falar um pouquinho do que é o lábio, né? A anatomia do lábio. Nós temos esse belo lábio aqui, né? Ele apresenta no lábio superior esse arco de Cupido, que a gente fala aqui, né? Que é essa curvatura aqui, bem no filtro, né? Que comunica, esse filtro é uma depressão que liga o lábio ao nariz, né? Então ele tem duas saliências aqui, dois tubérculos aqui, que a gente chama aqui, que dá um formato, parece um arco e flecha, parece um arco, que é o chamado arco de Cupido. E a parte inferior do lábio, né, é a parte mais carnuda do lábio, é a parte mais volumosa. E o que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com esse formato da anatomia. Por quê? Porque é mais comum o câncer de lábio no lábio inferior. Puxa, por quê? Porque ele está mais exposto à radiação solar. Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Então, quer dizer que o câncer de lábio ele pode aparecer por causa do sol? Sim. Você pode ter tanto câncer aparecendo já num primeiro momento, ou você pode ter, o que é mais comum, uma lesão no lábio, uma inflamação aguda. Depois dessa inflamação aguda, por causa da radiação solar, vira uma inflamação crônica, e aí começa a gerar uma característica clínica bem característica de uma lesão pré-maligna, ou lesão cancerizável. E é essa lesão cancerizável que vai desenvolver um câncer de lábio. E o câncer de lábio que a gente vai falar aqui é o câncer mais comum que pode dar na boca, ou seja, 95% dos casos de câncer, a gente vai chamar ele aqui de carcinoma espinocelular. É o tipo histológico mais comum de câncer de boca. E também não é diferente para o de lábio, tá? Note nesse lábio aqui, vou até ampliar a imagem, que nesse lábio, o lábio inferior, que ele é o mais acometido, porque ele está mais exposto à radiação solar, você tem o vermelhão do lábio, que é essa parte que a gente chama de semimucosa do lábio, e nós temos uma parte mais úmida do lábio, que é a parte da mucosa, que ela vai, a gente vê bastante por dentro da boca, tá? Então, nós temos uma linha bem discreta que separa o vermelhão do lábio,
que é onde as pessoas passam batom, né? E nós temos a mucosa do lábio, que fica já na parte mais interna da boca, tá? Então, isso é importante por quê? Porque eu vou dizer para vocês, a parte que mais afeta no lábio é o vermelhão do lábio. Ou seja, a lesão que eu vou falar aqui, que é a lesão cancerizável, é ela que vai se instalar na parte que fica exposta ao sol, na parte que vai ser agredida ao sol. Lembrando que o sol tem a radiação, né, UVA, UVB, UVC, e essas radiações acabam afetando, agredindo o lábio, tanto na superfície quanto no DNA das células, podendo provocar, sim, uma lesão, uma alteração no DNA, levando ao câncer de lábio, tá? Então, eu estou mostrando esse slide para mostrar para vocês que tudo o que a gente vai falar aqui vai ocorrer, em maior parte, no vermelhão do lábio, certo? Então, como é que é a evolução clínica, né, que a gente acabou de comentar? Você tem uma agressão contínua aqui do sol, com os raios UVA, UVB, UVC. Se você não protege os lábios, você vai formar, essa agressão contínua vai gerar uma lesão característica, que a gente vai chamar a partir de agora de queilite actínica, ou seja, é uma inflamação nos lábios, né? Ite é inflamação, queilos é lábios, né? Então você vai ter uma inflamação no lábio ocasionada pelos raios solares, actinos, né? Traduz-se como raios solares, né? E se isso continua, essa quelite actínica começa a sofrer uma transformação maligna, e aí você tem o câncer labial, tá? Então você tem aí essa sequência, tá? Radiação solar, o lábio começa a ficar característico com essa quelite actínica, tá? O que é essa doença quelite actínica? É a manifestação clínica da agressão que o sol fez. Quando a gente toma sol, né, na pele, a gente tem o bronzeamento. Só que se você tomar um sol de uma forma errada e muito intensa, sua pele fica vermelha, fica eritematosa. E isso mostra uma inflamação aguda da pele. Então não é legal você tomar sol até ficar vermelho, tá? Porque você está inflamando a pele, ela fica ardendo, fica dolorida e pode até descascar, né? Até descamar. Aqui no lábio, se você tomar o sol a tal ponto de começar a inflamar os lábios, eles vão ficar mais avermelhados, doloridos, às vezes eles incham, tá? E depois, se essa agressão ficar se repetindo várias vezes, durante semanas, meses, ou até anos, você começa a desenvolver a queilite actínica, que é o quê? Placas brancas, que é o organismo tentando se defender da agressão, formando como se fosse um calo, entre aspas, né, ali no lábio, para tentar ter uma camada mais espessa para evitar aí a agressão. Então você tem placas brancas associadas com áreas avermelhadas, né? O lábio também começa a perder aquele contorno nítido do vermelhão do lábio. Então ele começa a ficar com um contorno mais difuso, né? E esse lábio muitas vezes pode ressecar. E aqui é um caso mais avançado, seria a quelite actínica, que já virou um câncer de lábio. Então o câncer de lábio tem esse aspecto aqui, ele é um aspecto ulcerativo, né? As bordas vão se elevando, vai proliferando célula, aumentando um pouco o volume ao redor da úlcera, né, do lábio, e começa até a sangrar, formando até essas crostas que a gente está vendo aqui. E o câncer, a gente sabe, é uma lesão perigosa, onde o câncer começa a se aprofundar, invadindo os tecidos, se enraizando, né? Como se fosse um caranguejo se aprendendo ali por baixo da areia e você querendo remover. Ele infiltra. Tá? Então essa situação aqui já virou um carcinoma espinocelular. Então eu estou dando hoje aqui uma dica sobre uma lesão que, se não tratada, pode virar um câncer de lábio, tá certo? Então vamos ver alguns casos. Olha assim, olha esse caso aqui, já é mais didático, né? Ele tem aqui no lábio inferior, você está perdendo já o contorno do vermelhão do lábio, ele está se difundindo aqui, você não sabe bem exatamente onde começa o vermelhão do lábio, né? E onde está a semimucosa do lábio, você já perdeu os contornos, tá? Você tem placa branca associada, você tem um ressecamento aqui, também labial, tá? E você, nesse caso, você não tem a dor e nem o edema, porque já é uma inflamação crônica. Se fosse aguda, ou seja, a pessoa foi para a praia, né, tomou sol errado, não se protegeu, ela, quando voltar, já está com o lábio numa inflamação aguda. Aqui não, a pessoa já está exposta há um bom tempo, de forma crônica, ao sol, tá? Sem proteção adequada.
Então, essa pessoa já está desenvolvendo a quelite actínica. Então, é importante a gente reconhecer essa alteração no lábio, porque ainda dá tempo de tratar, ainda dá tempo de proteger, para evitar com que isso vire um câncer labial do tipo carcinoma espinocelular. Certo? Aqui é uma vista mais próxima da placa branca. Olha aqui essa região, como ela já começa a ficar avermelhada. Tá? Se isso se prorroga, pode começar a ulcerar essa região. Olha só como você perde o contorno, a delimitação do vermelhão do lábio com a pele. Olha só, fica tudo meio difuso, você já perde os limites, né? O que já vai estragando a anatomia aí do que a gente está enxergando de lábio, tá? E aqui é um caso, olha só, de um senhor de pele clara. É muito comum a quelite actínica acontecer em pessoas de pele clara porque tem pouca proteção de melanina, né? Que é o pigmento que nos defende contra o sol. Tá? Então você tem um senhor aqui também com os lábios ressecados. O vermelhão do lábio e a pele está começando a perder aqui a nitidez, onde começa um e acaba o outro, ó. Já está perdendo a nitidez, e você tem aqui uma úlcera, uma fissura, né, já se formando aqui, que seria uma feridinha já se formando, com crescimento de tecido. Ó, isso aqui não está legal, essa situação. Você tem fissura aqui e aqui, né, ou seja, já está expondo o conjuntivo, já tem uma leve crosta querendo se formar aqui, e aqui você já tem tecido já de crescimento descontrolado. Então, esse paciente precisa ser acompanhado rapidamente antes que isso fique maligno, antes que vire um carcinoma espinocelular. Tá? Vamos ver aqui uma vista mais próxima, olha só, tecido, né? A gente falou aqui da fissura, já com a formação de uma crosta, e tecidos aqui crescendo de uma forma desordenada. Quando chega na fase de fissura, na fase de úlcera, pode começar a doer, tá? E aí a pessoa vem, por exemplo, esse paciente mesmo, ele veio com queixa de ardência no lábio, tá? E aí eu vi que a pele dele é clara, eu vi que ele tem ressecamento labial, tem ardência e ainda está com todas essas características, eu fiz já o diagnóstico de quelite actínica. Agora, precisa fazer mais exame para ver se isso aqui já não está virando um carcinoma espinocelular, ou seja, se já não está virando uma lesão maligna, um câncer de lábio. Tá? E o exame que a gente usa aqui, em geral, é a biópsia, né, dessa região, para ver se o patologista encontra alteração celular, alteração no tecido, característico de câncer. Certo? Aqui é um vídeo mostrando um pouco isso, tá? Esse caso, né, ó. E eu procuro palpar, porque o lábio, além de ele ficar seco e com placas brancas fininhas e formação de úlcera com crosta, você também percebe que o lábio vai ficando com uma consistência mais firme, não tão amolecida como a gente está acostumado, né? Como seria o normal. Ele já começa a ter uma consistência mais fibrosa, tá? O que indica uma alteração também na consistência do tecido, tá? Então isso tem que prestar bastante atenção para não deixar o lábio chegar nesse ponto. E agora, olha a outra aqui. Essa aqui já é uma quelite actínica na fase aguda, né? Onde você já tem um edema do lábio, ou seja, ele já está mais inchado, tá certo? Ele já tem uma úlcera aqui acontecendo, ó, nem deu tempo de formar crosta ainda. É uma úlcera úmida, uma úlcera que sangra. O paciente que sorri, que estica um pouco o lábio, já começa a sangrar, tá? Você tem o vermelhão nesse lábio também, eritema no lábio, e você também perdeu o contorno entre o que é a semimucosa, que tem essa região aqui, ó, semimucosa, que encosta nos dentes, né, a semimucosa que está aqui, né, você já perdeu definição da semimucosa, que é mais, um pouquinho, é úmida, mas não é tanto, da mucosa labial que encosta nos dentes, tá? Então você já perdeu aquela linha bem que divide a semimucosa da mucosa labial. Tá? Então, isso é uma característica de uma quelite actínica aguda, ou seja, o paciente ele também referiu que ele tomou sol aí de uma forma exagerada no final de semana e não se protegeu. Tá? Então, a quelite actínica pode acontecer tanto numa situação aguda quanto numa situação crônica que a pessoa toma todos os dias o sol, né, de doses aí homeopáticas. Né? Aqui é o vídeo do mesmo caso, né, só para você ver aí a lesão com um pouco mais de detalhe. Né? O paciente se queixa aqui de dor, tá? Aqui é uma senhora que tinha uma quelite actínica que virou já um carcinoma espinocelular, tá? Então aqui você já tem, olha, um crescimento tecidual atrás do lábio, né, na mucosa labial, já se expandindo para a região de pele do lábio.
Aqui já é a pele, tá? Que está expandindo, que está proliferando, ok? E aí você já tem tecido também de sangramento, você já tem aí tecido de coagulação, formando até as crostas aqui. Então, essa senhora veio porque já estava difícil dela falar e já começou a sentir muita dor no lábio, tá? Porque essas lesões, elas são expansivas e invasivas, elas vão provocando envolvimento de nervos também. Então, começa a doer, tá? Então, olha que situação, que ponto chega. Aqui é um close mostrando que tem placa branca já na região, já tinha placa branca, mas ela não buscou assistência, não tratou, e agora ficou nessa situação aí de uma úlcera crostosa, uma úlcera com crosta, tá? E na palpação, dá para sentir que ela está toda fibrosada, toda endurecida, tá? O que caracteriza a infiltração já do tipo de câncer labial. Ele já está infiltrando no lábio, tá? E se ela não faz a remoção disso, só vai piorando e pode até dar metástase, né? O câncer começar a espalhar. Olha eu palpando a base da lesão ali, está infiltrada, né? Está bem endurecida, o que é uma característica ruim para as úlceras, tá? Quem assistiu outro vídeo aqui do canal Clinicando, eu já mostrei as características das úlceras malignas, tá? E essa daqui é uma delas, tá bom? E aí, essa situação foi depois de eu ter feito uma biópsia da lesão, né? Deu uma melhorada no lábio, mas assim que eu obtive o resultado que foi positivo para câncer labial, do tipo carcinoma espinocelular, eu já providenciei o encaminhamento, através do serviço público, o encaminhamento para ela passar com um cirurgião de cabeça e pescoço para acompanhar o caso, tá? E aí ela foi indicada para passar com o médico, e aí ele ia verificar se precisaria ter mais um outro momento cirúrgico, ou se precisaria fazer uma radioterapia, isso ia ser a critério do médico, tá? Que ia atender a paciente. Beleza. Aqui é um outro caso, repare bem no tipo físico do paciente, no tipo de pele, né? Paciente de pele clara, olho claro, olha quantas efélides, né? Quantas sardas a gente tem na superfície aí do rosto, né? Então é aquele paciente que se ele toma um pouquinho de sol, todas essas manchinhas aqui, elas ficam mais intensas, mais escuras, né? Paciente muito sensível à radiação do sol. E não deu outra, o lábio dele apresentou aqui queilite actínica. Tá? Só que, como eu vi que ele tem risco para ter câncer, né, seja de lábio pela exposição solar, ele também pode ter risco de câncer de pele. Então me chamou a atenção essa alteração que ele tem no olho aqui, ó, que eu já suspeitei de um carcinoma basocelular, que é um carcinoma muito comum de pele. E eu encaminhei para o dermatologista fazer uma avaliação, né? E o dermatologista fez a avaliação e constatou, fez a biópsia e constatou carcinoma basocelular de pele. Então ele já está com uma lesão de pele provocada pelo sol, do tipo carcinoma, do tipo câncer de pele, mas já foi tratado. A própria biópsia do que o médico fez nele já tirou toda a lesão. E aqui ele está começando o quê? Uma queilite actínica, tá? E se isso aqui não é revertido, o paciente também pode ter um câncer de pele por causa do sol. Né? Então a queilite actínica sendo precursora de uma lesão maligna, tá? Então aqui é um vídeo que vai mostrar exatamente essa situação para vocês. Olha só. Pele clara, olho claro, muitas efélides, olha o lábio dele como tá. É uma queilite actínica do tipo crônica, que não tem muita dor, não tem edema, não tem aquele vermelhidão, mas tem muita placa branca, ressecamento labial, perda do limite aqui da semimucosa com a pele, você fica mais difuso, e aqui a lesão que eu já bati o olho também, achei estranho ele ter isso na pele. Olha a quantidade de efélides, de sardas, né, que ele tem. Então é um paciente que, se ele não cuida, ele é propenso a ter câncer de pele e câncer também de lábio, ok? Lembrando que essas imagens do paciente, todas foram autorizadas, ele estava ciente da gravação e ciente que eu ia compartilhar isso em rede científica, em canais de odontologia, em canais de cunho científico, tá? Então, essa é a situação desse paciente. Aqui é a lesão como estava, né? E depois, olha só, ela foi tratada pelo dermatologista, ficou um pouquinho ainda de sequela, mas estava ainda em recuperação. Ele retornou, eu nem estava nesse dia, uma colega aí que tirou a foto, né? Porque ele veio aí agradecer toda a atenção, né, do dentista
E é isso que é legal na profissão, a gente não olha só para dente, não olha só para a boca, né? A gente avalia como um todo, né? Então ele conseguiu aqui se livrar desse câncer e a gente conseguiu aí melhorar o aspecto da boca, tá? Do aspecto dele e está em acompanhamento ainda. Aqui é um outro paciente, tá? Em que ele tem aqui, ele veio por causa de dor e uma ferida que não se cicatrizava. Então nós constatamos aí um lábio ressecado, tá certo? Ó, placas brancas no lábio, placas brancas, com área ulcerativa, ó, já perdeu aqui epitélio, então já está com exposição de tecido conjuntivo, já é uma úlcera de grandes dimensões, tá? E se eu palpar aqui na borda, que está começando a ficar elevada, eu vou sentir uma consistência endurecida, do tipo fibrosa, tá? O paciente também fuma e está exposto muito ao sol sem proteção, tá? Então aí são casos de complicação. E na biópsia incisional que eu fiz aqui, a gente já consta ali já constou, né, o patologista já percebeu um carcinoma espinocelular, certo? Agora, temos uma outra senhora também. Pode ver que é tudo lábio inferior, que é o lábio de maior projeção, onde os raios solares atuam, né? Ela também já desenvolveu, olha só, uma úlcera na fase já de crosta, tá? Placas discretas e tênues, mas ainda brancas aqui no lábio, perda do limite, onde começa a semimucosa e o lábio, né, tá, a pele do lábio, né, você perdeu aquele limite, aquela linha que separa, placa branca e uma úlcera, né? Então aqui já começou o processo, né, de malignização da quelite actínica, tá certo? Então, aí, a conduta aí, acompanhamento, fez a biópsia, encaminhou para o médico, tá? Para acompanhamento. Agora vamos falar de prevenção, né? Porque a gente está falando o que agride, né? O que acontece. A prevenção, primeira coisa, evitar a exposição solar. Parece óbvio, né? Mas eu sei que muitas pessoas, elas acham assim, só porque o tempo está nublado, ela não está tomando sol. Só porque ela está no centro da cidade, ela acha que não está tomando sol. Bobagem. Essa pessoa que está exposta à luz solar, não precisa ser necessariamente na praia e nem sol limpo ali para agredir, essa pessoa já está sendo exposta. Agora, se ela tem propensão, como a gente está vendo aqui, que alguns pacientes têm uma propensão a desenvolver essa lesão da quelite actínica, né? E se a pessoa não se protege, ela vai ter praticamente do mesmo jeito, tá? É claro que se ela ficar exposta ainda nos horários que o sol está mais a pino, está mais intenso, ela está correndo risco maior. Então, se tiver que ficar exposta ao sol, for para uma praia, evite os horários, né? Eu ia falar horário de pico, não, mas é horário de a pino, né? Onde o sol está com maior incidência. Então, depois das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde, você tem ali nesse período, um intervalo bom para você ficar exposto ao sol, no sentido de, bom no que eu falei, a pessoa se queima, na verdade. Então, na verdade, não siga esse horário entre 10 horas e 15 horas. Evite. Vá antes, fique até antes das 10 horas da manhã, e quando o sol passar aí das 3 horas, aí sim você também pode voltar. Mas olha, sempre protegido, sempre com filtro solar para a pele, e para o lábio a gente vai ver que também existe filtro solar para o lábio, tá bom? Então a exposição a gente deve evitar. Então, lembrando que não vale só para o mar, não vale só para a situação de piscina e praia. Situação de rua. A gente sabe hoje que tem muito camelô que fica na rua. Muita gente aí nos faróis, no trânsito, no sol, né? Fazendo malabarismo, tentando ganhar seu trocado, também está exposto ao sol, tá? Então, as pessoas que tiverem essa propensão vai estar mais suscetível a desenvolver quelite actínica e, se não cuidar, pode virar câncer de lábio do tipo carcinoma espinocelular, tá? Outra coisa, o uso de filtro solar. Tá? E aí sim, são bastões, são como se fossem batons, né? Só que tem gente que é mais assim, resistente, alguns homens acham que isso daí é coisa de mulherzinha, né? Ficar usando batom, o que é isso tal? Mas tem que explicar para a pessoa que não é um batom, é um protetor solar. Pronto. E outra, ele é incolor, não vai ficar vermelho, eles acham que vai virar um batom. Não. Então você vai usar fator de proteção solar, vende de várias marcas, você tem aí, tá? Só que tem que olhar o seguinte, tem que ter o fator de proteção solar, tem que ter o FPS, fator de proteção solar. Aqui no caso está o número 20, pode ser 25, 30, 40, o que tiver de maior numeração, pode usar, tá? Existe uma discussão entre que o 25, 20 para 30 tem pouca diferença, tal. O importante é usar com FPS. Se você tiver
opção só de comprar o número 15, compre. É melhor do que não usar nada. Se você tiver a opção de comprar o 30 ou mais, compre, né? Que vai ficando mais cada vez seguro. Tá? Uma coisa que vale ressaltar, não é a mesma coisa você comprar um filtro solar do que uma manteiga de cacau. Manteiga de cacau, né? Pelo menos aí algumas marcas não tem FPS. Tá? Ela só hidrata, lambuza o teu lábio e ele no sol ele vai fritar. Então não é para usar manteiga de cacau, mas sim o protetor labial com o fator de proteção solar, certo? E outra, tentar, se você tiver que ficar exposta no sol, tiver que trabalhar no sol, tiver que use chapéu de aba larga, mas não é chapéu bonitinho que não tem aba. Por quê? Porque ele não vai fazer sombra. Você tem que pegar uma coisa que faça sombra, né, no lábio. Então você tem que usar boné maior, né, com uma aba maior, ou então chapéu mesmo, né? E se você, o correto é juntar esses 3 fatores aí de prevenção, tá? Evitar a exposição a desnecessária, né? E se tiver que se expor, evitar os horários de maior incidência solar, que é entre as 10 da manhã e 3 da tarde, usar o fator de proteção solar e junto ainda um tipo de chapéu, boné protetor, para fazer sombra nos lábios, tá certo? Outra coisa de prevenção é passar periodicamente no dentista para ele avaliar o seu lábio. Então, se você é uma pessoa que está sempre precisando trabalhar aí, não fica só em escritório, não fica só dentro de casa, tiver que expor, é interessante, se você tiver o lábio ressecado, o lábio começando a querer ficar diferente do normal, procure um cirurgião dentista para ele te orientar, tá certo? Então, quais são os tratamentos que nós temos aí para queilite actínica, né? Existem algumas opções, por exemplo, crioterapia. Crioterapia é você fazer a congelação da lesão através de pistolas aí de nitrogênio líquido ou similares, tá? E aí a ideia é congelar a superfície da lesão e no lugar vai se formar uma crosta, uma feridinha, uma casquinha, que depois ela cicatriza e você acaba melhorando ou resolvendo o problema do paciente, tá? É ainda um dispositivo caro, não é todo mundo que tem, não é todo lugar que tem a pistola com nitrogênio líquido, né? Mas é uma opção ainda que onde o serviço oferece, tá? Você tem aí uma opção. Se não, você ainda pode usar a velha e clássica cirurgia. A pessoa que tem aí um problema no lábio, precisa muitas vezes remover toda a lesão que está extensa no lábio, ela faz um procedimento chamado vermelhectomia, ou seja, remoção total do vermelhão do lábio, vermelhectomia. Claro que é uma cirurgia mais extensa, desagradável, pode deixar alguma cicatriz, né? Aqui é uma situação imediatamente após a cirurgia, né? Você vê que ainda o paciente está com um pouquinho ainda sujo, um pouquinho de sangue, acabou de dar o ponto e já tirou foto, né? Fica feio, mas depois cicatriza e pode ficar uma leve cicatriz aí, indesejada, mas isso daí também ajuda a tratar quando a coisa está bem extensa, a lesão está bem extensa, tá? Você ainda tem cirurgias com eletrocautério, tá? Você pode remover a lesão aí que começou a aparecer no lábio da pessoa, você tem a queilite actínica ainda não tão tênue, mas você já está com ela mais evidente, você pode fazer a remoção com bisturi eletrônico, né, ou eletrocirurgia. E você tem também, às vezes, em casos mais tênues, a opção de utilizar alguns produtos de protetor, hidratantes, tá, até mesmo substâncias químicas que vão como se fosse queimar a lesão, né? Aqui você queimou a lesão, entre aspas, com nitrogênio líquido, aqui você pode queimar a lesão com substância química, tá? Substância cáustica ali, é como se fosse uma ideia de corrosão do lábio superficialmente, aí o profissional aplica isso e pode ter uma melhora da queilite actínica, né? Acabando ali com a lesão superficialmente e depois acompanhando o pós-operatório. E o que pode acontecer também é um conjunto de algumas coisas, você pode até associar esse tratamento químico, né, junto com cirúrgico, junto com congelação. Então, vai depender de cada caso e da severidade de cada caso. Então, a gente escolhe um método ou outro, claro que não é um sorteio, cada um tem a sua indicação baseado na severidade da lesão, tá certo? E agora, para ilustrar, a gente tem aqui uma biópsia, você tem uma lesão aqui, uma queilite actínica, que já está virando uma úlcera aqui, tá? Então, a gente, na suspeita de tá virando uma lesão maligna, tem que fazer a biópsia, tá? Então, fazendo aí anestesia, você está usando aqui
o bisturi eletrônico, aqui neste caso específico, tá? Esse sugador aqui ele está usando só para afastar, para chupar, para aspirar a fumaça, tá? Ele não está sendo usado para aspirar outra coisa, a não ser a fumaça. E aqui estamos removendo a lesão, né, que está ulcerando ali no lábio. Aí você remove, faz toda a remoção do tecido afetado com o tecido clinicamente aparentemente sadio, tá? Você nota que o sangramento aqui na lesão é zero praticamente. Isso aqui, na verdade, esse sangramento é da punção anestésica só, tá? Aqui a própria lesão ainda está indo bem, né, na divulsão dos tecidos. Aí você removendo, conseguiu remover, e aí você ainda pode usar o bisturi eletrônico para cauterizar a lesão e parar o sangramento que você às vezes pode ter quando aprofunda mais um pouquinho. E aí você sutura, né, coagulou direitinho, acaba suturando, e aí o problema está aí resolvido, e aí aguardando a peça chegar para ver se a lesão estava se malignizando ou não, tá? Então é um caso aqui cirúrgico, beleza? Em relação à quelite actínica, qual que é a ideia que eu quis passar aqui para vocês? A característica clínica dela, como ela se mostra ali no lábio. Quis mostrar também um caso clínico, mostrando a remoção, mostrar um pouquinho dos tratamentos, tá? E o principal é a prevenção, que é mostrar como não deixar o lábio chegar nisso, tá? Porque uma vez a quelite actínica instalada, ela pode gerar esse potencial para malignidade, tá? Então não deixa chegar nesse ponto. Se o lábio estiver alterado, estiver esbranquiçado, ressecado, já procura, mesmo que você ainda ache que não é, procura um profissional só para te ter a certeza se é ou não uma quelite actínica querendo se instalar ali, tá bom? Porque para tratar a quelite actínica é muito mais fácil do que tratar o câncer que pode ter acontecido depois, né? O câncer é mais complicado, a cirurgia é um pouco maior, né? Então, assim, evita você chegar nessa fase. Sem dizer que o câncer sempre tem o potencial, né, de ter uma metástase, de se espalhar, sobrar células cancerígenas dentro do tecido. Então, a gente já sabe as complicações aí decorrentes de uma doença dessa, né? Então, em relação à quelite actínica, eu quis fazer uma live até mais enxuta, né? E deixar aí para vocês fazerem perguntas, para vocês participarem, tá? Então, vamos lá. Se tem alguém aqui, participe, porque participando a gente consegue até explicar aí um pouquinho mais. Vamos lá. Rosária mandando um oi para você, minha querida. Gildo, boa noite para você. Cleiton Pita, olha só que honra. Professor, mas esta lesão crônica pode se tornar aguda e sentir dor? Boa pergunta, professor Cleiton. Essa lesão crônica, ela pode agudizar, né? Por quê? Porque o paciente ele já está tomando uma dose crônica do sol, né? Ele está se expondo em pequenos momentos, mas está lá, frequente, né? Agora, chega um momento que, de repente, ele começa a tomar um pouco mais de a mudar a intensidade, começar a tomar sol. Um dia que ele vai na praia, por exemplo, numa piscina, tomou um sol mais intenso, ela pode agudizar. Aí você vai ter uma mistura entre característica crônica com aguda ali acontecendo. E aí, quando você agudiza, sim, como você tem um processo inflamatório da agudização, né, da queilite, né, inflamação no lábio, você tem um sintoma doloroso ou de ardência, né? Então, você realmente pode ter uma agudização e ainda sentir dor, tá? Agora, as crônicas, as queilites actínicas crônicas, na maioria das vezes, elas não doem. Ela só começa a doer quando ela começa, entre aspas, a rachar, formar uma fissura ou a formar uma erosão ou úlcera, tá? Aí começa a ter uma sintomatologia, né? Então, aqui nós temos a primeira pergunta do professor Cleiton Pita, professor de farmacologia, entre outras categorias aí, e colega da DOCE, hein? Aliás, nós vamos dar curso ainda na DOCE. Estamos lá esperando a inscrição de vocês para cursos. Entre lá no site da DOCE e procure aí. Estamos dando curso vai ser ainda, acho que para janeiro, curso de biópsia e sutura, e vamos ter um próximo sobre interpretação de hemograma, hein? Maravilha. Professor Cleiton, espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou alguma coisa no ar, pergunta mais ou pergunta de novo. Certo? Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Simone, Gildo, Rosária, Eduardo Foiato.
Tudo bem aí? Manda ver pergunta. Estamos aqui para isso. Quer fazer algum comentário, algum caso aí que alguém teve também disso? Já que a Rosária está aqui, eu vou até falar de uma terapia aqui, que eu deveria ter colocado adjunto aqui, que é a terapia por laser cirúrgico, né? É muito usado também a aplicação do laser, só que assim, o laser no sentido cirúrgico, para você remover ali, para você destruir célula, você usaria nesse sentido. Agora, para reparação de tecido, que estimula a proliferação de tecido, a gente deixa para usar depois da cirurgia, quando você já tirou a quelite actínica e verificou que não tinha lesão maligna ali. Porque o laser, que é bioestimulador para lesão maligna, né, presente, você não deve utilizar para evitar com que prolifere ainda mais a lesão maligna. Mas, depois que você fez a cirurgia, não deu nada de maligno na lesão, aí você pode complementar ali com o laser para bioestimular as células e formar uma cicatrização até mais rápida e menos, de repente, dolorosa. Tá? Então, já que a Rosária não fez essa colocação, porque eu sei que ela gosta de laser, é uma questão que eu lembrei dela, lembrei disso de comentar aqui também. Tá certo? Continuo, senão... Mais perguntas, senão eu vou inventando pergunta aqui. Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá. Estamos aguardando. Nós batemos o recorde hoje de 7 pessoas assistindo a live. Eu não sei por que eu faço essas lives, acho que é por... Olha lá, Eduardo Foiato. Professor, no caso apresentado na live agora da senhora, aquele caso foi feito biópsia incisional. Você me ajuda aí, Eduardo, que eu vou voltar aos slides? Deixa eu ver qual senhora você está falando, porque eu usei várias senhoras aqui. Seria, vamos ver se essa senhora aqui, por exemplo, foi essa aqui que você está falando? Eu não sei, vamos ver aqui, ó. Se foi essa que você está falando, a biópsia que eu fiz aqui foi incisional. Por maior que pareça ser, né, você vê que a lesão ela vai um pouco mais além, né, ela vai tudo aqui assim, ó. Eu removi mais a lesão que estava atrapalhando a senhora, fui lá na base da lesão remover, mas ainda a lesão, aquele caso que foi constatado carcinoma. Então, esse caso foi constatado carcinoma, né, e essa lesão aqui que nós estamos falando... eu tô sem imagem, peraí. Aqui, ó. Esse caso aqui, né? Então, note aqui, ó, a lesão ela é muito extensa, tá? A placa branca ainda está aqui, a lesão aqui, ó, ela vem desde aqui, porque o tecido está alterado, está avermelhado, tá? O que eu fiz nela? Eu removi mais a base da lesão, né? Para tirar esse trambolho atrapalhando a senhora aqui, essa lesão ulcerativa exofítica, né? Então, eu removi a lesão tal, mas ainda, depois aqui no pós, né? Deixa eu ver se... Você ainda tem tecido alterado aqui, que eu não mexi, aqui, né? Eu removi mais essa parte aqui, ó, mas tudo isso aqui ainda vai ter que ser reavaliado e, inclusive, o médico, depois que veio o diagnóstico de carcinoma espinocelular, ele vai ainda reavaliar se há necessidade, provavelmente vai, de tirar mais um pouco aqui ainda, ou às vezes até aprofundar mais aqui. Aí ele vai fazer o tratamento dele e aí ele vai julgar se acha importante ou não a radioterapia como coadjuvante, tá? Então, aqui no caso, eu fiz uma biópsia incisional. Por maior que ela seja, ainda é incisional. Porque incisional é remover uma parte do todo, né? Uma parte da lesão. Então, lembra-se disso, Eduardo. Quando você tiver uma lesão com suspeita de malignidade, você deve fazer uma biópsia incisional. Tá certo? Seria uma das indicações clássicas da biópsia incisional. Grande Eduardo, boa pergunta e obrigado pela sua presença. Se quiser mais, manda aí, mais perguntas se quiser. Tá? Estamos aqui para isso. Estamos aí, estamos aguardando. Maravilha. Se ninguém tiver mais pergunta, eu vou encerrar, porque eu tenho uma outra atividade agora, né, com a faculdade. E está tendo ali
E quando a lesão for pequena? Olha só, Eduardo, cuidado aí. O tamanho da lesão me ajuda a dizer se a biópsia deve ser excisional ou incisional? Sim, me ajuda, mas só tem um detalhe. Se você tiver com suspeita que a lesão for maligna, tente fazer uma biópsia incisional. E agora eu vou contar uma coisa. Aí você fala assim, não, mas e se ela for do tamanho da cabeça do alfinete? Confesso que aí não dá. E confesso que eu faria uma biópsia excisional com margem de segurança e profundidade, para evitar com que aquela lesãozinha raríssima que você encontrou, que ela é pequenininha a tal ponto que você não consegue pegar uma parte dela, certo? E aí você tem que fazer uma biópsia excisional com margem de segurança em todas as dimensões dela, tá certo? Agora eu vou dizer uma coisa real para você. Isso até hoje, eu tenho 20 anos aí na estomatologia, até hoje eu nunca vi uma lesão tão pequena, tão inicial assim, que eu não conseguisse fazer uma biópsia incisional. Entendeu a ideia? Então, na prática, é isso, né? Mas é muito raro você encontrar uma lesão tão pequena assim. Então, mas fica a dica. Lesão com suspeita de malignidade, biópsia incisional. Agora, se for lesão benigna, aí você escolhe se é excisional ou incisional, dependendo do tamanho dela e das suas habilidades cirúrgicas e tudo mais, certo? E das condições de saúde do paciente. Maravilha, Eduardo? Obrigado pela sua participação mais uma vez. É isso mesmo. Essa pergunta eu vou até pôr em destaque aqui, porque foi uma pergunta boa. Pergunta boa. Realmente, tem muita gente que tem dúvida nisso, tá? Mais perguntas, pessoal? Maravilha? Então é isso, pessoal. Vou aqui para outro compromisso. Quero agradecer para quem pôde estar aí presente nessa live. Muito obrigado, Simone, pelas suas palavras doces. Que isso não eleve minha glicemia. Não é? Quero agradecer e quem sabe mais essas pessoas acabem assistindo esse vídeo gravado. Né? Então, muito obrigado e até a próxima live. E se inscreva no canal. Lembre-se de convidar aí seus colegas, de divulgar o nosso canal, porque aí a gente sempre vai tendo lenha para queimar, mais vontades aí, mais condições de fazer mais vídeos para as pessoas, tá certo? Então, quero agradecer, muito obrigado e encerramos. Érica Cruz, muito boa live. Obrigado, Érica. Quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Quer mandar um beijo para alguém? Quer cantar música? Gente, é isso. A gente se diverte. Fazer o quê? Sem perguntas, Érica? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.